Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Homem, conhece-te a ti mesmo. Capítulo 18, parte 4. A fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partimos então com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Surya Omar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando quais acadêmicos de medicina a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados por Teócrito, que tudo nos facilitava, fraternalmente assistido por nossos amigos Robertos e Carlos de Canalejas. Descíamos a terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde, estudando o fenômeno dos desprendimentos, sempre assistido por eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análises acerca de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal, desde o feto, expulso ou não voluntariamente do órgão gerador materno, até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos por estudos minuciosos e sublimes. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio ou catástrofe. Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso, envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. Então, era ali que Surya Omar discorria suas aulas magistrais, catedrático, genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. E sob o farfalhar das gargalhadas onde mimosos passarinhos pipilavam à noite, enternecidos, a sonharem com a alvorada, ou a sombra augusta dos cipestres folhudos e majestosos pela calada da noite bordada de estrelas, como os resplendores do astro-reis, eis que recebemos as anotações do antigo mestre de Alexandria, com ele compreendendo o fenômeno magnífico da alma que se despoja da armadura que a enclausurava para retornar à liberdade dos páramos espirituais. Não nos poderíamos, no entanto, muitas vezes, furtar a vivas impressões de sofrimento durante tão augustos espetáculos. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam nossas lágrimas. Arfava doloridamente nosso seio, compungiam-se nossos corações, mas era também preciso aprender, com esses espetáculos, o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais como ao sentimento, tratando antes de refletir a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Semelhantes impressões atingiram o seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então, a loucura que nos atacara outrora subia das profundidades anímicas para onde haviam sido relegadas e irrompia a contragosto nosso, afligindo-nos com o espectro de um pretérito que se transmutava em presente. O tono abominável de nossas passadas raivas avolumava-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva.
Era quando toda a energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiães entravam em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossas truanices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas as excitações mentais provenientes das recordações até que o presente se impusesse. Voltamos destarte ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime, e ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia que lhes caberia. Piedosamente falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos. Passávamos anonimamente. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora também benevolamente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições os suspeitassem. De todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimentos e moralização dos seus alunos. Extrair análises, tudo o que visse provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Forneciam-nos para tanto álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes, quais flocos de estrelas, e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na Terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia permissão para fazê-lo, sempre que um e outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí nosso sacrifício de tentarmos durante cerca de 30 anos escrever algo que a um só tempo testemunhasse a Deus nosso reconhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia e o desejo de relatar aos nossos irmãos do infortúnio encarcerados nas dores terrenas o que o além lhes reservava. Para tal cometimento não haveria necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava o sentimento, equilibrando-nos o raciocínio de molde a conseguirmos servir a verdade que nos odiava. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros até onde nos permitiram as forças mentais que possuíamos. Gênese planetária ou cosmogonia, pré-história. A evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas. Alternados com as aulas do Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como chefe supremo da iniciação, pois com efeito, em todos os compêndios que consultávamos buscando a elucidação da ciência,
deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússola que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e a exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era a sequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o além-túmulo. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expusera o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria de nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava com o terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações na terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem a progresso satisfatório, engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade ou absorvidos por criminosa indiferença, que ao nosso ser o Todo-Poderoso enalteceu com essências que lhe são próprias, as quais nos é dever cultivar sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória, para que fomos, por isso mesmo, destinados. Disse-o e, indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos nas arquibancadas, fê-lo penetrar o círculo em que se estabelecia a sua cátedra e agrupavam-se, concentrados e mudos, os adjuntos.